China e Estados Unidos são os dois temas que os investidores estão prestando atenção e que está influenciando no mercado acionário. A começar pelos Estados Unidos, há dúvida sobre uma possível desaceleração no ritmo de elevação de juros nos Estados Unidos, lembrando que a indicação dos diretores do Fed desde a última reunião de política monetária vem sendo de que eles podem desacelerar o ritmo de alta de 75 para 50 pontos, o que vinha injetando ânimo, principalmente no mercado acionário, com a possibilidade de um patamar de juros terminal em 2022 nos Estados Unidos mais próximo dos 3 do que dos 4%. Também recentemente houve leitura de inflação nos Estados Unidos, uma desaceleração de 9,1 para 8,5, mas o fato é que quando a gente olha no contexto do cenário internacional, tem algumas dúvidas. A inflação lá na região do euro está puxando para o consumidor e também para o produtor. Na semana passada, inflação ao produtor na Alemanha num patamar de 37%. E aí tem algumas dúvidas que acrescentam incerteza, e o evento de Jackson Hole, que tem início na quinta-feira e se estende até o final de semana, pode trazer algumas pistas. Já em relação à China, que é outro tema sensível, a gente acompanhou uma notícia positiva no início dessa semana, novos cortes nas taxas de juros. Então, enquanto o mundo está falando em elevação de juros, na China, o governo chinês está se empenhando para garantir a meta de crescimento de 5,5% em 2022, o que vai ser muito difícil, e para isso eles estão também mexendo na taxa de juros, principalmente na de longo prazo, porque a gente sabe que o mercado imobiliário está num momento sensível. E outra questão que também está impactando o mercado é uma possível crise energética lá na China, região sudoeste, com alertas e racionamento de energia, já prejudicando as produções da Apple e da Tesla por conta desse racionamento. Então está sendo priorizado a transmissão de energia residencial, e aí a gente fica digerindo esses fatos e como que isso vai impactar no mercado acionário. Eu dou esse desafio para o Rodrigo Moliterno. Exatamente, cara. Acho que primeiro vamos dar um passinho atrás. A gente acaba saindo e fechando a temporada de balanço, onde o resultado das empresas se mostraram bons, acima das expectativas do mercado. Isso daí se refletiu no movimento das bolsas, tanto lá fora e principalmente aqui dentro, né? O nosso Ibovespa chegou lá próximo dos patamares lá dos 115 mil pontos no índice futuro, hoje recuando justamente por esse cenário ainda nos remeter à cautela, né? Uma magnitude dos juros lá fora vai ditar um pouco mais a nossa recuperação. Essa questão da China, que por um lado seria muito positivo para a gente, essa redução dos juros longo, o que poderia reaquecer principalmente a indústria de mineração, siderurgia, mas a gente pega de surpresa esse não evento, né, climático, onde fez com que fosse obrigado as empresas lá a reduzirem ou até paralisarem as suas atividades por conta de falta de energia. Então, todos esses cenários nos remedem um pouco aí a cautela, e o investidor, obviamente, a gente precisa ficar atento a esses desenrolar. Mas eu acredito que o mercado segue numa tendência aí positiva. Do lado da commodities, a gente tem o petróleo ainda recuando, o que para a questão inflacionária global é positivo, tá? Mas a gente já começa a acender um pouco aí a luz amarela no que tange a gente falar de energia. Hoje a Europa está com uma crise de energia muito grande, né? O gás explodiu de novo lá, e obviamente daqui a pouco os investidores, os consumidores até vão começar a ponderar: pô, o gás está muito caro, eu vou então para o petróleo, e começa já a voltar, apesar de um desaquecimento da economia que trouxe o petróleo para baixo, por essa nova demanda, a gente pode voltar a enxergar de novo aí um petróleo elevando, daí volta toda aquela questão de inflação. Então, acho que nesse momento, obviamente, a gente tem que seguir na cautela. A gente está, sim, com um cenário para o mercado acionário mais claro, porém, não está tudo resolvido. Então, a cautela
permanece aí com os investidores. Em relação a essa questão de energia, está sendo noticiado desde a semana passada a paralisação de fornecimento de gás pela Nord Stream, então isso acaba agravando um pouco mais aí a situação, lembrando que agora na passagem do terceiro para o quarto trimestre tem o período, né, da entrada do inverno europeu, começa o outono, e aí a gente tem que ter alguma cautela, algumas ponderações quando a gente pensa no preço de energia. Já no mercado doméstico, o que é legal adicionar, só para fazer esse desfecho, é que a gente viu alguns outros setores mostrando alguma recuperação aqui no Brasil, que não associadas às commodities, né, Rodrigo Monteiro? Exatamente. Quando a gente olha, e principalmente vamos olhar um pouco para o setor de consumo, setor de varejo, a gente tem o setor de shopping centers realmente numa excelente recuperação. Dados da Associação Brasileira dos Shoppings mostra que realmente o fluxo de pessoas e a receita provida das lojas dos shoppings aumentaram, então estão aí numa recuperação, mostra aí uma boa recuperação. Setor de construção civil voltou aí também a ter contratação, então todos aqueles setores que têm uma correlação bastante direta com a nossa economia, dando sinais de recuperação e de crescimento, onde a gente tem que ficar atento e onde tem bastante oportunidades. Então fica a dica aqui, boa semana para todos. Boa semana. Boa, cara.